Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro sobre a nossa série sobre desenvolvimento e inclusão. Hoje vamos falar sobre um tema que faz parte do cotidiano de toda a família, que é a alimentação, o comportamento e o aprendizado das crianças. Como o que a criança come influencia na forma como ela aprende, como ela se comporta e até como ela dorme. Sobre essas conexões, muitas vezes invisíveis e imperceptíveis, que nós vamos tratar hoje. Então, tenho a alegria de receber a nutricionista Anise. Ela é nutricionista e doutora em Ciências Médicas, Endocrinologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e pela University of Washington. Possui especialização em nutrição clínica funcional e atua há 15 anos como professora em cursos de pós-graduação e como nutricionista clínica em consultório privado em Porto Alegre e na modalidade online. Anise, seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Muito obrigada. Eu vou pedir que se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória. Então, a nutrição sempre é um assunto que me encanta, talvez desde a minha infância. Tenha tido influência da minha mãe, né, que é uma grande cozinheira, e eu acho que isso traz muito do que eu tento trazer hoje para as pessoas, né? A importância da gente ter um ambiente familiar que estimule uma alimentação com base em comida de verdade, com afeto, com respeito. Eu acho que isso veio lá desde a minha infância e se traduziu numa escolha profissional, então sou muito feliz em fazer hoje o que eu faço, que é ensinar a comer com qualidade, com equilíbrio, com leveza. Que bacana. E, bom, aquela pergunta principal, né? O que a criança come realmente tem influência no comportamento, nas ações e no aprendizado dela? Tem total influência. Então, se a gente vai pensar em termos até de energia, o cérebro na infância, ali em torno dos 6 anos, ele consome cerca de 50% da energia, né, do organismo da criança. Então, com o que a gente está alimentando, nutrindo, dando como combustível para esse organismo, né? Então tem total influência. No momento que a gente entende que a gente precisa dar energia de qualidade, faz todo sentido pensar, né, que a nutrição ela exerce um papel fundamental, é uma química que orquestra, né, dentro do organismo as questões relacionadas a comportamento, a desenvolvimento, foco, energia, disposição da criança. Então tem total relação, né? Eu sempre digo para os pais pensarem então primeiro simplificar e voltar para as raízes assim em termos de comida de verdade, porque é na comida de verdade que a gente vai ter a entrada dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento infantil, né? Então, se a gente vai pensar ali em grupos específicos, a gente pode pensar no ômega 3, que daí está presente lá nas fontes marinhas, né? Então incluir um pouco mais de peixe na alimentação da criança, as gorduras de boa qualidade, azeite de oliva, castanhas, nozes, pensar também naqueles alimentos que fornecem energia, então os carboidratos, mas Anise, o carboidrato vai dar pico de euforia, depende do carboidrato, se a gente opta por um carboidrato lá que seja mais integral, ele vai te dar uma energia mais constante ao longo do dia, né, dando disposição para essa criança aprender. Isso até te perguntar se um pico de glicemia ou muitas vezes um jejum prolongado, se isso tem algum impacto, se tem alguma forma de minimizar, escolhendo um alimento ao invés de outro, se tem uma hora certa para um determinado alimento. Perfeito. A gente costuma dizer que a refeição ela deve ser mista. Em que sentido que eu estou querendo trazer isso? Que a gente tenha uma boa fonte de carboidrato, geralmente mais integral, então cereais integrais, as frutas, os vegetais são boas fontes de carboidrato, combinadas a alimentos fontes de gorduras boas, então a gente pode pensar aí nas castanhas, no azeite de oliva, numa refeição principal, e a uma proteína de qualidade legal, pensando no café da manhã, ovos, os laticínios, né? Então, compondo essa refeição com os grupos alimentares completos, a gente vai estar fornecendo uma energia que não vai ser de pico, porque esse pico de açúcar no sangue, ele traz a euforia, muitas vezes até irritabilidade na criança, ela fica muito eufórica. E na sequência, a gente tem a produção da insulina, que é o hormônio que tira o açúcar do sangue. Quando ele tira o açúcar do sangue, a criança entra com aquela prostração. Então ela fica numa gangorra, entre euforia, agitação, falta de foco, prostração. E aí fica de forma contínua a criança buscando por mais energia rápida, barata, eu diria assim, né? Então a gente fornecer essa refeição mista, ela ajuda muito nesse sentido, né? E pensando na questão escolar, a primeira refeição da criança vai ser o café da manhã antes de ir para aula, né?
Então, para evitar essa irritabilidade, essa euforia, o que seria um exemplo? Assim, a criança, seria bom comer isso de café da manhã, esses alimentos, e posteriormente as crianças têm algum lanche no horário da escola, no meio da manhã. Então, qual outro tipo de alimento seria bom, assim, para não atrapalhar a concentração durante a aula? Perfeito. Vou dar alguns exemplos de café da manhã que são possíveis, né? Tem crianças que gostam bastante do ovinho mexido com queijo e uma fatiazinha de pão e uma fruta, um laticínio para acompanhar, um iogurte ou um leite. Tem crianças que já não têm tanto apetite pela manhã, muitas vezes eu sugiro batidas, shakes, né? Que a gente pode colocar a fruta, o laticínio, uma aveia, sementinha de chia, são formas fáceis de incluir essas sementes, sem a criança perceber muitas vezes na textura, né? Isso é uma estratégia, inclusive, para crianças neurodivergentes, né? A gente tem uma forma de apresentar esses alimentos de maneira que ela não estranhe tanto a textura, né? Então, daria para ser nesses dois formatos, por exemplo, panquequinha de banana que a gente vinha conversando. Então, também é uma ideia legal. Então, a gente compõe essa refeição com todos esses grupos alimentares que vão dar energia. E lá no meio da manhã a gente precisa, como se fosse passar no posto de gasolina e dar um pouquinho mais de gasolina, né? Para a criança conseguir acompanhar até o final da aula. Então, nesse lanche, nossa, a gente tem que trabalhar muito a questão das lancheiras com os pais, né? Por que eu digo? Porque quando a criança está exposta a alimento ultraprocessado, é difícil mesmo que tenha na mesma lancheira, vai ter a fruta, mas vai ter um bolinho desses com recheio industrializado. A fruta provavelmente vai sobrar na lancheira, né? Então a gente daqui a pouco trabalhar até mesmo com um bolinho caseiro, né? Ah, mas meu filho tem preferência. Bom, então vamos trabalhar num bolinho caseiro, onde a gente pode botar uma farinha de aveia, de repente, a gente pode enriquecer esse bolinho, não vai ter esses aditivos que tem uma função diretamente na química do cérebro, né? Fazendo com que a criança tenha uma descarga de dopamina, e aí ela fica super agitada, e aí depois vem a prostração. Então a gente equilibrar essa lancheira com mais fontes de proteína também, às vezes as lancheiras vêm muito à base de carboidratos e falta proteína, né? Então aí tá faltando um iogurte, tá faltando um queijinho, alguma coisa que dê uma nutrida melhor para essa criança ali na parte da manhã. E da tua experiência em consultório, conversando com os pais, o que normalmente eles relatam que levam de café da manhã para as crianças ou de lanche e que já vê na hora, isso tá errado? O que é comum deles mandarem que não deveriam mandar? O comum é o ultraprocessado, assim, como entre aspas, um facilitador, que na verdade é um grande tiro no pé, né? Então esses bolinhos prontos, recheados, esses talvez sejam dos piores, assim, que podem ter na lancheira, né? Então, porque a gente tem que pensar assim, ó, os bolinhos esses, o recheio, a base é a gordura trans. É uma gordura que a gente nem deveria se expor, assim, corriqueiramente, né? E vai ter uma série de aditivos ali. Então, esses salgadinhos é outra coisa também que acaba sendo comum nas lancheiras, infelizmente, e glutamato monossódico, tem um monte de aditivos ali que também não são legais, excesso de sódio. A gente tem que pensar que hoje no Brasil a gente já tem um número bastante elevado de sobrepeso e obesidade na infância. A gente tem que ser, assim, ativista de reduzir esses índices, né? Porque senão a pessoa vai viver uma vida inteira lutando contra a balança, né? Então, realmente, esses talvez sejam elencados para mim os piores, assim, os salgadinhos, os bolinhos e, às vezes, o pessoal manda esses sucos, que, na verdade, de suco, eu digo que a fruta só tá na embalagem. Suco de caixinha. Que daí tem aditivo, tem açúcar, então, na realidade, a fruta, ela passa só pela embalagem, assim, tem um percentual muito baixo ali de fruta e acaba sendo um líquido açucarado, o que tem relação direta com ganho de peso e com esses picos glicêmicos, né? E tu vê que a escola tem prestado atenção quando as crianças estão apresentando cansaço, falta de concentração, eles conseguem fazer essa relação com a alimentação, eles levam isso para os pais, ou é um assunto que passa batido? Tu sabe que eu acho que isso depende muito do professor. Vou dar um exemplo da minha filha, né? No ano passado ela tinha uma professora que batalhava muito a respeito da lancheira. Então, ela já chegava assim pra mim, mãe, a prof falou que Nutella não dá pra usar no pão. E eu digo, mas a prof tá certa. E aí a gente conversou sobre isso. Então, eu acho que quanto mais a gente educar os professores, os cuidadores na escola, né, mais a gente vai ter esse tipo de fala que faz com que a criança pense e inclusive traga para casa, mãe, a prof não acha legal isso aqui não. E aí a gente vai conseguindo gerar essa educação nutricional, né? O que é muito importante, assim. Então, quanto mais pessoas estiverem conscientes em relação ao papel da alimentação no foco, na concentração, na retenção do conteúdo, mais a gente vai conseguir desenvolver isso, né?
Perfeito. E essa observação que as escolas fazem, muitas vezes que a criança não está se alimentando direito, tem vezes que sim, é uma nutrição de baixa qualidade, o alimento não está sendo adequado, mas também agora trazendo para o lado da neurodivergência, nós temos a questão da seletividade alimentar, né, que tem crianças que têm isso ao natural, e tem crianças que vão desenvolvendo por causa de algum transtorno, né? Então, o que é a seletividade e quando ela deixa de ser normal e passa a ser atípica? Perfeito. A seletividade, ela é multifatorial, ela é extremamente complexa, e aqui eu até quero tirar um pouco do manto da culpa, né, da mãe, do familiar, né, que muitas vezes se coloca assim, mas o que eu fiz aqui que não funcionou, né, porque se a gente está no papel da culpa, a gente meio que congela e não consegue ter uma ação, né, então tentar trazer mais para uma tentativa agora, assim, de oferecer de maneira respeitosa os alimentos, entender que é realmente complexo. A criança, ela, por diversos motivos, ela passa a rejeitar grupos alimentares, seja pela cor, pela textura, pelo odor, seja pela rigidez de comportamento. Então tudo isso leva ela a selecionar determinados alimentos, e muitas vezes o sinal de alerta, assim, é quando começa a ficar muito poucos alimentos no rol, né, dos alimentos ingeridos. Tem crianças que chegam a uma lista de 5, 10 alimentos apenas, né, que ingerem. Então, isso vai trazer carência nutricional, que é um outro aspecto que a gente, precisa de atenção. Então, não está ganhando peso adequado, ou está ganhando peso excessivo, não está crescendo de forma adequada, está apresentando falhas lá nos bioquímicos, né, nos exames de sangue. Então, uma B12 baixa, uma anemia, isso tudo é sinal de alerta para os pais, né? Ou já está comprometendo os vínculos sociais, os momentos de socialização. Então, tudo isso é estado de alerta, assim, tanto para o professor, que percebe isso no dia a dia, como para os pais em casa, né? E tem alguma idade que isso é mais comum de apresentar? A partir de uma determinada idade isso tende a diminuir sozinho? Entre 2 e 6 anos é uma idade que a criança está desenvolvendo autonomia, e é mais comum a seletividade alimentar. Claro, a gente tem que estar atento a esses sinais de alerta que eu coloquei. Agora, se a partir dessa idade a criança tem uma regressão ou não progride, aí a gente tem que olhar com atenção, né? Pode ser sim, até um indicativo às vezes para o pai que começa a perceber na alimentação, opa, tem alguma coisa diferente com meu filho, daqui a pouco eu preciso avaliar, fazer, né, ver se tem alguma questão de neurodiversidade aqui que eu preciso dar uma olhada maior. E a questão das crianças com alguma neurodivergência ter uma seletividade maior em relação à cor, a padrões de gosto repetitivo, o que é mais característico assim, da neurodivergência em relação à seletividade? Bom, as crianças, elas têm uma preferência por texturas que não sejam extremas, então não muito crocante, nem muito mole. Então a gente tem que tentar chegar no meio termo em termos de cozimento, né, essa parte de técnica dietética aí, para os pais, a gente tem que entender o que aquela criança tem preferência. As cores dos alimentos normalmente são cores mais pastéis, mais suaves, e elas têm, claro, uma preferência para o que é previsível. E aqui a gente entra com uma questão importante, né, porque dentro da comida de verdade, a gente tem diferença na sazonalidade do vegetal, da fruta, então ela vai apresentar diferença de sabor, acidez, né, doçura. Então aqui mora uma questão mais complexa para os pais, né, que vão ter que tentar aos pouquinhos ir expondo, aumentando a exposição de forma respeitosa. Às vezes o que ajuda muito, assim, André, é a criança se expor ao alimento não necessariamente para comer, mas para preparar, para interagir sensorialmente. Então isso tudo vai abrindo mais possibilidades para ela se sentir segura e conseguir experimentar de fato, né, colocar na boca. Perceba, as crianças mais seletivas, às vezes é uma mordidinha, assim, o cantinho sabe, porque é um medo do sabor, do desconhecido. Então a gente tem que entender isso não como um mau comportamento ou algo feito, é birra, ou não foi estimulado o suficiente, mas sim como uma característica que merece respeito, atenção e uma condução mais tranquila, né, e vibrar com cada pequena conquista. Eu acho que esse também é um ponto importante, assim. E na hora da disposição do prato, colocar os alimentos misturados ou colocar cada um num cantinho individualizado também auxilia na É melhor aceitação? Que se faça separadinho, né, então a criança muitas vezes se incomoda quando encosta um alimento no outro. Se a gente vai pensar em termos de textura, muda mesmo, né, quando a gente tem os alimentos separados, ou quando a gente faz uma mistura daquilo tudo no prato. Então apresentar de forma separada, muitas vezes alguns pratinhos que tenham as divisórias podem auxiliar também. Então tudo isso é um cuidado legal, assim, que ajuda muito a criança a ampliar o repertório.
E ao contrário da seletividade também, você vê compulsões alimentares vinculadas à neurodiversidade ou não? Isso é totalmente vinculado à ansiedade e é diferente? É que na neurodiversidade a gente tem, assim, como comorbidades, né, algumas questões de transtorno de humor, maior nível de ansiedade. Então a ansiedade, ela é muito relacionada com esse comer mais impulsivo, a impulsividade mesmo, né? A impulsividade também leva ao comer mais exagerado. Muitas vezes alguns fármacos também podem interferir, né, no apetite. Então, por isso que é tão importante, assim, para os pais. Um ponto que é interessante, assim, é ter regularidade nos horários das refeições. Então, estabelecer uma rotina de horários. Porque entre os horários, é o que eu converso com os meus pacientinhos, assim. Se a gente sabe que a gente está alimentado, porque a criança, ela está aprendendo ainda a identificar os sinais do corpo. Isso é um ponto importante. Então, quando ela está alimentada, eu fiz um lanche completo. Tu consegue negociar com a criança. Olha, tu fez um lanche completo há meia hora atrás. Acredito que isso não seja fome, acho que isso é vontade. E aí a gente começa a separar. Será que tu não está ansioso? Dependendo da idade, a criança já consegue identificando isso, né? Especialmente quando tem acompanhamento terapêutico, identificando os sentimentos, as sensações. Então vamos esperar mais um pouquinho no horário do almoço, a gente volta a se alimentar. Quem sabe tá com sede? Às vezes a criança confunde sede e fome. Então oferece água, né? Então tem essas estratégias que a gente vai construindo com a família para que a criança vá se tornando mais autônoma, mais entendendo mais os sinais do corpo e entendendo o que é o comer emocional do comer fisiológico, né? Que é a fome, ela, um exemplo que eu dou em consultório, assim, a fome, ela não aparece do nada. A fome, ela vem num crescente. Então, a gente consegue ir separando o que é fome física, né, da fome emocional. A fome emocional, ela surge do nada. Sabe? Ai, tô com fome, tô com fome. Mas como assim? Se não tava com fome há 5 minutos atrás, não tem como estar com essa fome desesperada. Então a gente um docinho, né? É uma fome específica. Né? E aí eu digo, quando a gente tem fome, a gente come o que tem, a gente não seleciona. Né? Então a gente consegue ir diferenciando dessa maneira, assim, porque a gente tem que prevenir muito a obesidade, né? Sobrepeso e obesidade é muito comum na neurodivergência, justamente por essas questões, né? Tanto vinculadas à ansiedade, às questões de comportamento, como também vinculada à família que optou por facilitar, é um tiro no pé, dando ultraprocessado, que é aquela previsibilidade que a criança espera, né? Então ela acostuma com aquilo ali, só que são refeições que normalmente têm alta densidade calórica, pouco volume, né? Então a criança come sei lá, um saquinho de biscoito, vai ter ali 300 calorias, 400 calorias, ela nem viu. Às vezes viu na frente da tela, pior ainda. É isso, até aproveitar para te perguntar, né, trazendo para familiar. A tela, eu acredito que seja um dos grandes vilões que os pais devem colocar para, enfim, para a criança parar quieta, né, e comer, ou às vezes para no restaurante, para não atrapalhar a conversa dos adultos, digamos assim. E eu acredito que seja uma conduta errada, porque a criança vai estar se distraindo do ato da alimentação. E além disso, quais outros fatores, assim, na parte familiar, como criar uma rotina de alimentação saudável, que tipo de ensinamentos e técnicas a gente pode usar para a criança desde pequena ir se acostumando a comer o alimento certo e saber que o ultraprocessado é a exceção e não o padrão do dia a dia? Perfeito. Bom, primeiro falando sobre as telas. Às vezes os pais usam como um recurso para alimentar, garantir que está alimentada a criança, né? Porque é mais trabalhoso, de fato, quando a criança tem seletividade alimentar. Quando ela está olhando a tela, pode perceber, pode dar o que quiser para a criança, né? Ela está com outro foco, ela entra no hiperfoco da tela e não está prestando atenção no que ela come. Só que isso é um grande perigo, porque a criança está aprendendo a entender os sinais do corpo. Então, no momento que ela come distraída, ela não percebe saciedade, ela não percebe sinal de fome. Então, a tela realmente é muito destrutiva no momento da refeição. A gente fala que uma forma de prevenir a obesidade, por exemplo, é o comer em família. Então, claro, a gente sabe que a rotina é corrida e tudo mais, mas o momento de sentar à mesa é um momento de educação também. É um momento de entender que precisa esperar os outros comerem. A criança aprende por espelhamento, então ela tá vendo o que os pais comem, e aí entra um ponto importante, né? Não adianta a gente ser o fiscal do prato da criança e não ter uma alimentação saudável, né? Porque a criança, ela aprende por espelhamento. Então a família, quando come saudável, quando come comida de verdade, tá trazendo essa dinâmica para todos, né? A criança tá se espelhando no familiar. Então, sentar à mesa, não fazer a mesa um momento de guerra.
Esse é um outro ponto também, né? Porque os pais muitas vezes se frustram pela questão da seletividade alimentar e viram cabo de guerra. E aí, eu trato muito adulto, e tem um exemplo clássico de uma paciente que hoje luta com a balança, mas porque ela dizia que quando ela sentava à mesa, ela queria sair o mais rápido possível, porque o pai dela era muito brabo. E aí ele chegava à mesa e começava a falar sobre as coisas ruins do dia. Então aquele momento, ao invés de ser um momento legal em família, deixou de ser um momento prazeroso. E aí ela vinculou assim, eu tenho que comer rápido, eu tenho que acabar isso aqui, né? Então ver como esses momentos eles realmente marcam, né, a forma com que a pessoa se alimenta. Então a gente, às vezes lá na vida adulta, vai começar a entender por que ela criou essa relação com a comida que não é funcional, né? Então o interessante seria sentar à mesa e fazer desse momento um momento agradável, né? Eu tenho uma pequena de 2 anos, isso eu percebi, né, ao longo do tempo da criação, quando a gente sentava à mesa para comer, e ou eu ou minha esposa, nós saíamos para fazer qualquer outra coisa, lavar a louça, tirar o prato, mexer no computador, a minha filha, já não quero mais comer, já quero descer, já quero fazer outra coisa. Então a gente, senta todo mundo, come todo mundo, não mexe no telefone, e enquanto todo mundo não terminar, a gente não sai. Então às vezes ela quer descer, não, tem que terminar de comer, eu espero o papai, espero a mamãe, e começou a surtir efeito. Então ela começou a comer mais, e também eu notei, fiz um prato, arroz, feijão, carninha, tudo certinho pra minha filha comer. Se eu trago um sanduíche pra mesa, esquece o prato dela, ela quer o sanduíche. Isso aí. E não tem mais mesmo que eu traga depois um prato de arroz e feijão, ela não quer mais, quer o sanduíche. Então tem que ter, não digo que todo mundo comendo a mesma coisa, mas tem que ter uma alimentação compatível entre todo mundo naquele momento, né? Perfeito, é isso aí, é espelhamento. A criança vai querer comer o que os pais estão comendo. Como assim, eu não posso comer aquilo ali que ele tem no prato? Mas por quê? Né? Até fica sem sentido, assim, né? Eu tenho na minha família, assim, 3 neurodivergentes e uma neurotípica. Então, assim, mas é uma neurotípica que tem um pouquinho mais de seletividade alimentar também, na faixa ali entre 7 e 11 anos. E a gente tem essa regra na praia, onde a gente tá, né, todos juntos, que só sai da mesa quando todo mundo termina. Às vezes tem uma questão de uma ansiedade, ou a criança tem uma questão de tédio muito forte, né? Uma dessas crianças, meu sobrinho, ele tem essa questão, assim, de uma muito baixa tolerância ao tédio. E aí eu trabalho muito isso com ele. Eu disse, Lori, aqui é o momento agora da gente curtir em família, às vezes a gente precisa só ficar aqui e aproveitar o momento. Para ele aquilo é angustiante, mas aos pouquinhos a gente vê que por espelhamento, por entender que aquilo é uma dinâmica legal, que é um momento de, bem ou mal, né, celebrar quem passou na cozinha ali 2 horas preparando a comida, né? E isso eu também falo para as crianças, assim, da importância de entender o processo, né, de que o alimento, ele é colhido, ele é, né, depois preparado, então tudo isso são etapas até chegar o momento de servir e comer à mesa, então da gente celebrar aquele momento ali também em família, né. E tem alguma forma de envolver mais a criança nesse processo todo da alimentação, para ela ficar mais engajada com aquilo, de repente levar ela junto para cozinhar, botar ela do lado, ver como é que é preparado, ou ajudar a montar a mesa, ou o que a gente pode fazer com a criança, e aí eu trago também o ponto, uma criança típica e uma criança atípica, né? Quais técnicas eu posso usar para envolver a criança no processo, para que ela tenha mais interesse pela alimentação e tenha mais interesse também em fazer, se expor a alimentos diferentes. Isso eu não gosto, nunca provei, tô com medo, não, isso aqui eu quero experimentar, porque eu vi que foi colhido da hortinha, eu quero ver como é que é. O que eu posso fazer, assim, para trazer a criança mais para o processo? É justamente envolver desde o início do processo, né, e pensando em escolas, a questão da horta, do plantio, de entender o tempo do crescimento, da maturação do alimento, por que varia sabor. Então isso a gente pode, desde o momento do plantio, né, até a colheita e o preparo. A criança, ela é muito lúdica e ela é muito interessada. Crianças são seres curiosos, né, então eles têm curiosidade de entender de onde que vem, e por que é daquela cor ou daquela forma. Então, se a gente envolve desde o momento do plantio, colheita e preparo, ela já vai estar se expondo, sem ser pelo provar, mas vai estar se expondo a textura, a cor, inclusive a gente vai dando autonomia àquela criança, né? A gente vai adequar ali os talheres que ela vai usar, mas a Nina, a minha filha, ela cozinha comigo desde bem pequenininha. Eu botava um banquinho para ela e dava uma faquinha sem serra e ela ia ali, cortava do jeitinho dela,
Faz bagunça, né? Mas a gente tem que estar aberto a isso também, né? E promover esses momentos, porque realmente isso aumenta muito o repertório de alimentação da criança, né? Eu comprei agora um daqueles cadeirões para ela ficar junto comigo na hora da cozinha, porque antes era um braço segurando ela e o outro mexendo comida quente, né? Daí para evitar acidente doméstico, não, vamos botar uma cadeira, tudo direitinho. Até meu café ela quer fazer, ela quer mexer, se eu fazer um café passado, quer botar o pozinho, quer apertar o botão. Daí ela fala, papai, quando eu for grande eu quero tomar café também. Então ela já tá vendo. Não sei se é bom ou se não é, mas ok. Mas ela já tá também tendo interesse por alimentos que eu ainda não dou pra ela, que eu digo que não pode, que não tá na hora, mas que ela vê eu ingerindo e ela quer também, né? Então pra ela toda essa parte da cozinha vira uma brincadeira gostosa, né? E tudo isso é educação nutricional. Com certeza. E te fazer uma pergunta, onde que entra o vínculo entre família e escola na hora da alimentação? É um contato periódico que tem que ter com a escola, repassando para os pais o que a criança está comendo, ou que momento tem que trazer alguma nutricionista, se vê alguma falta. Os pais têm essa relação com a escola para falar sobre esse assunto? Como é que funciona? Devem ter, sim. A gente, inclusive, estimula, né, que os pais busquem a escola para falar a respeito da seletividade, das questões específicas da criança, e da mesma forma a escola trazer a visão, né, no momento do coletivo, porque tem um ponto que é interessante, assim, o coletivo ele pode, por justamente espelhamento e pelos pares, né, a criança ela responde muito bem aos pares, então se tem uma outra criança que come melhor no sentido de mais opções do que ela vai começar a ficar curiosa com aquilo ali. Então muitas vezes uma criança que é mais seletiva em casa se torna mais aberta no ambiente escolar. Então essa comunicação entre escola e família, ela é fundamental, porque realmente a criança pode desenvolver muito indo para... A gente vê isso muito na escolinha, né? Então as crianças menores, assim, muitas vezes, meu filho não come isso aqui em casa, lá na escola tá aqui, ó, mandando feijãozinho. Então tem isso assim também, né? Da gente conseguir essa comunicação fluida entre casa e escola para conseguir ir aumentando aí o repertório da criança também. E não sei se tu acredita que para tentar manter uma alimentação saudável, os pais muitas vezes tentam impor um alimento e a criança acaba tendo um afastamento justamente porque foi uma obrigação e não quer mais saber daquele tipo de alimento. Total, eu tenho paciente hoje adulto, né, que fala, Eunice, não consigo mais comer banana, porque assim, eu tinha que comer banana e era... Então a criança cria um registro negativo na minha infância e aí me registrei isso dessa maneira, hoje não posso nem ver. Então a gente conversando hoje com os adultos, a gente vê quanto a infância impactou, né, em modular a alimentação dessa pessoa. Então é oferecer com respeito, sabe, oferecer com paciência. Às vezes também a gente perde a paciência, também faz parte, mas eu sempre digo, volta, né, respira, toma um ar, deixa o outro responsável ficar um pouquinho, né, eu acho que quando a gente tem essa dinâmica da colaboração dentro da casa, isso também ajuda muito para que um possa dar um respiro, enquanto o outro segue ali na tentativa, né, de aumentar aí o repertório de alimentação. Mas tem que ser com respeito, senão a criança pode realmente criar uma aversão àquele alimento, e ao invés de a gente estar ampliando, a gente está restringindo cada vez mais. E depois os pais acabam vindo, na verdade, um sentimento de culpa, né, de que forçaram alguma coisa e surgiu um efeito reverso na criança, né. E a culpa é muito paralisante, né, acho que a gente precisa passar pela culpa, entender que a gente também é falho, né, que a gente também vai, na tentativa do acerto, muitas vezes a gente erra, e faz parte, somos todos seres humanos, vamos ter as nossas falhas, mas buscar entender, compreender, estudar mais sobre o assunto, porque isso aí é que vai ajudando, né, no dia a dia ali, os pais na construção desse hábito saudável. E te perguntar em relação ao ambiente, na hora da alimentação, tem locais que têm um ambiente mais inclusivo, que prestam atenção em relação a barulho, em relação a cheiros, e tem crianças com alguma atipia que às vezes não se sentem confortáveis na hora de comer, que precisam estar num lugar mais quietinho, um lugar mais reservado, mas eu acredito que não são todas as escolas que abordam isso, né? Então, quais características assim, uma escola poderia cuidar na hora de oferecer o alimento, no ambiente, para se tornar um ambiente mais inclusivo, assim? Perfeito. A gente tem que pensar, assim, primeiro, em olhar para a criança e a característica individual. Então, se essa criança chega ao refeitório e ela prefere comer em grupos menores, aonde que ela se posiciona e se sente mais confortável. Então, primeiro seria o olhar do adulto, né, responsável pela turma, entender como é que é a dinâmica daquela criança e como ela se sente mais confortável para a refeição e replicar aquele local ali para que realmente ela se sinta mais segura para fazer a refeição.
refeição. Então esse é o primeiro momento, assim, é olhar para a criança. Depois, dentro do ambiente, a gente precisa que elas tenham o apoio dos pés, tenham o apoio das costas, então crianças especialmente com transtorno do espectro autista, elas, inclusive pela questão do tônus mesmo muscular, elas precisam estar mais apoiadas para se sentir segura para a refeição. Então, pensando em ambiente, isso, a luz mais quente, menos ruído, né, isso tudo pode ajudar bastante na segurança. Depois, pensando na apresentação, a gente precisa fazer uma facilitação das texturas, né, da questão sensorial mesmo. Evitar cheiros muito fortes no ambiente da refeição, no refeitório, né? E aí pensando até na questão das carnes, por exemplo, oferecer carne moída, carne cortada, isso tudo facilita para que a criança consiga se alimentar com mais autonomia, né? Então, claro, tudo a depender da idade, mas a gente vai conseguindo fazer essa orientação, né? Então, ter o olhar do adulto no momento da refeição pode ser um grande facilitador também. Então, são todos pontos que a gente vai trabalhando nas escolas, assim, para conseguir tornar mais acolhedor esse momento da refeição, né? Até que você colocaste que o olhar do adulto, de algum monitor, deve ser muito importante, porque eu acredito que tem crianças que, por mais que tenha, às vezes, a escola uma grande oferta de alimentos variados, a criança vai o arroz, feijão, a massa e deu, né? Fica sempre no mesmo padrão alimentar. Então, seria importante ter, de repente, alguém cuidando do que a criança põe no prato, até para reportar aos pais. A criança tem um padrão de não comer carne, não comer vegetal, e ensinar também a importância do porquê que esse alimento deveria fazer parte da alimentação dela. Ou, um exemplo do ovo, a criança não consegue comer o ovo cozido, mas um ovo mexido pode ir bem, ou um ovo, enfim, frito, mas não no óleo, né? Vamos falar para não fritar no óleo. Mas formas diferentes também de trazer o alimento para a criança, porque a criança dificilmente vai dizer, não estou comendo tal alimento. É alguém que tem que ver de fora isso e reportar aos pais para que se faça alguma coisa, né? E em relação à montagem do prato, tem alguma forma lúdica de ensinar a criança? Algum livro, algum material para explicar? A salada tem que ser isso, os vegetais coloridos são bons por causa disso, o carboidrato tem que ter a proteína. A gente pode ensinar isso para a criança de uma forma que não seja tão técnica. Perfeito. Então, o adulto, no momento ali da refeição, ele é um guia, né? Ele vai conseguir olhar para aquela criança e induzir, né, que ela escolha os grupos alimentares para compor um prato saudável. Então, esse seria um momento ali do servir, em vez de pegar só alimentos do grupo da batata, do arroz, do aipim, né? E ficar aquele prato essencialmente mais pálido, né, que é uma preferência muitas vezes dentro, né, das crianças que são neurodivergentes, é buscar essas cores, né, da paleta mais clara. Então a preferência vai ser essa, mas o adulto pode sim guiar, né, e falar da importância de colocar um pouquinho do grupo da carne, né, dentro do respeito àquilo que a criança consome, incentivar o experimentar alimentos novos. Então esse olhar no momento do servir é super importante, mas é importante que anterior a isso, ou dentro de sala de aula, se trabalhe a educação nutricional mesmo. E aí a gente pode ter desde pratos que podem ser impressos, inclusive como num suplá, né? Então ter um prato onde a gente vai ter lá a metade do prato em vegetais, né? Então de forma visual mesmo, né, impresso ali, os vegetais. O grupo do arroz, o que compõe o grupo do arroz? É a batata, é o macarrão, é a farinha de mandioca. Então, quais são os alimentos que compõem esse 1/4 do prato, que deveria estar ali? O grupo dos feijões, quem que é? O feijão, é a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Como pode ser apresentado isso? Pode ser na forma de um creme, pode ser na forma de uma pasta de grão de bico. Então, várias maneiras de apresentar o mesmo grupo alimentar, e 1/4 lá do prato do grupo da carne. Por que a carne é importante? Porque ela tem aminoácidos. Aminoácidos são os que formam os nossos neurotransmissores, então nos dão foco, nos dão concentração. Então, por que os vegetais são importantes? Eles alimentam os bons micro-organismos, a gente está cheio de bactérias do bem lá no nosso intestino, e elas se comunicam com o nosso cérebro. Então a gente pode fazer isso de maneira bem lúdica, usando livros, né, histórias, contos, né,
que trazem essa informação de uma maneira mais divertida, e a criança, ela é curiosa, ela é lúdica, ela vai conseguindo internalizar esses conceitos mais técnicos de uma maneira bem fluida, né? Então a gente tem tanto essa questão da impressão do prato, isso funciona super legal, assim, inclusive para os pais terem em casa, né? E aí a criança, ela olha o pratinho ali, tá, aqui, assim é que eu devo me servir, e aí ela vai conseguindo organizar melhor as porções de cada grupo alimentar no pratinho dela. E você vê, talvez na hora do almoço nem tanto, mas talvez na hora das outras refeições, entre escolas públicas e privadas, né? Eu acredito que na pública tenha o alimento que já vem padronizado, às vezes os horários não são os mesmos que a gente está acostumado, o almoço é um pouco mais cedo, enfim, mas tem um alimento que já vem padronizado, enquanto algumas outras escolas às vezes tem uma cantina que tem salgadinho, coxinha, enroladinho e alguns outros tipos de alimentos oferecidos. Não sei se tu vê isso com recorrência, os pais reportando no consultório, que a escola às vezes não fornece o alimento adequado, que não tem um olhar nutricional na montagem do cardápio da escola. Não sei se isso é uma realidade. Dentro da rede pública, a gente tem aí o profissional nutricionista que faz esse cardápio, né, desenvolve esse cardápio, então é muito baseado em comida de verdade e inclusive se busca por fornecedores locais para incentivar a produção local. Esse alimento ele chega mais fresco à escola e a preparação é realmente a base de comida de verdade, o que é ótimo, pensando numa questão de vulnerabilidade social, que muitas vezes a criança ela realmente vai ter a refeição principal no momento da escola, e talvez em casa ela tenha mais ultraprocessado, mais barato, né? Então a gente garante que no período ali do meio turno, pelo menos essa criança vai ter uma alimentação de qualidade, muitas vezes sendo a principal realmente refeição, né? Então a gente tem um equilíbrio nesse sentido, né? E nas escolas privadas, a gente já tem a questão da cantina, que também já entraram muitos projetos que fizeram com que se excluísse alguns alimentos ultraprocessados das cantinas, o que entra muito naquela ideia de que a gente deve botar barreiras para aquilo que não é saudável e projetar mais os alimentos saudáveis para que a escolha fique mais compatível, né? Então, isso já foi feito, né? Então, as cantinas hoje têm certas limitações que elas não podem ter alguns produtos ultraprocessados, mas ao mesmo tempo o que eu vejo é que às vezes são opções mais limitadas e chega uma certa idade que a criança só quer fazer a refeição na cantina, né? Então, da gente trabalhar também opções diversas aí, para que a criança possa ter acesso a frutas, possa ter acesso, daqui a pouco, a um carboidrato mais integral. Muitos pacientes, né, pacientinhos, assim, que chegam ao consultório, eles já têm o paladar para o mais saudável e não encontram na cantina opções que sejam viáveis a eles, né? Então, conseguir ampliar também. Talvez isso seja muito uma conversa, né, entre família, escola, para conseguir melhorar a qualidade do que é oferecido nas cantinas das escolas privadas, né. E também na tua experiência de consultório e de atendimentos, eu vejo que de um tempo para cá até melhorou essa relação de bem-estar, de vida saudável, o pessoal buscando mais academias, mais alimentos mais saudáveis, então tem vindo uma onda mais de cuidar da alimentação e do corpo, mas ao mesmo tempo a facilidade de fast food também atrapalha muito. Então, na tua visão, tá melhorando ou tá piorando a nutrição das crianças? Sabe que a gente luta, na verdade, para ter hábitos saudáveis num ambiente que ele é obesogênico. O nosso ambiente, se a gente vai pensar, alguns anos atrás não chegava um cookie caminhando na tua casa às 10 horas da noite, né? Hoje, se quiser, bota no aplicativo, em 15 minutos tem um cookie, que talvez fosse ser, minha avó faz aquilo lá no verão, quando eu vou na casa dela. Então, hoje não existe mais isso, né? Hoje qualquer alimento está disponível 24 horas, 7 dias na semana. Então, a gente tem esse ambiente que é obesogênico e a gente luta para que a gente consiga ir fazendo boas escolhas, né? Porque sempre vai ter o saudável, né? Sempre vai ter o legal também no cardápio. Raríssimas as exceções, assim. Eu digo para os pais, assim, no restaurante, isso é uma briga que eu tenho. Cardápio Kids é uma tristeza. Sempre tem batata frita. E não tem vegetal, né? Não tem vegetal. Então, cardápio Kids, o que quer dizer? Quer dizer que é um cardápio que não tem diversidade, que não tem variedade, então a criança come pior do que o adulto? Eu não entendo muito a lógica disso. Vai ter sobra. Bom, mas também se a gente não mudar
o cardápio, a gente nunca vai ver a mudança, né, acontecendo de fato ali no dia a dia, né? Então eu tenho um pouquinho de ranço com essa parte do cardápio. Somos dois. Do cardápio Kids, assim, que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de diversidade, né? No mínimo oferecer a opção, né, de ter o vegetal, de ter a saladinha separada, enfim, né, para que a criança seja exposta. Concordo. E para fechar, queria deixar alguma mensagem para os pais, para os cuidadores, para os familiares, algum incentivo ao cuidado da criança, a importância, alguma mensagem final para eles? Primeiro ponto, então, vamos nos livrar da culpa, porque a culpa paralisa, né? A gente vai ter acertos, vai ter erros. O importante é a gente ir se informando como, de fato, promover uma alimentação saudável, respeitosa, que vai fazer com que aquele indivíduo, ao longo da vida, tenha uma alimentação que seja realmente que leve à saúde e que evite doenças, né? Que faça com que ele consiga ter o seu maior potencial ali, evidenciado, né, por uma alimentação saudável, para algo que realmente vai nutrir o corpo. E a nutrição, ela vai muito além da comida, ela vai também para o afeto, ela vai para o respeito, então, uma série de coisas aí que estão envolvidas. Então, tenha muita paciência, seja persistente, né, com respeito, a gente vai conseguindo construir isso aos pouquinhos. Perfeito, muito obrigado, quero te agradecer muito pela visita, pela conversa. Foi uma conversa muito rica. E, pessoal, obrigado novamente por ter nos acompanhado mais esse encontro, para a gente cada vez aprofundando mais o nosso conhecimento nessa área de atuação, área de diversidade, área de alimentação, área de cuidado. E vejo vocês no próximo encontro.